Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, eu tenho um relato impressionante para contar, algo que envolve a minha família e atravessa gerações. É uma história muito antiga, transmitida de pai para filho, carregada de detalhes que resistiram ao tempo. Não tenho como provar que tudo aconteceu de fato, mas acredito que seja real. Seria difícil manter uma história viva por tanto tempo sem que surgissem contradições. Esse relato remonta ao final do século XIX, mais de 100 anos atrás, na época do avô do meu avô. A minha família tem origem mexicana, ao menos foi isso que me contaram, no caso meu pai e o meu avô. Confesso que até ouvir essa história eu não conhecia muito bem as nossas raízes, mas depois de saber o que a minha família vivenciou, eu passei a admirar ainda mais o passado da minha família. Essas memórias vêm de um vilarejo remoto, tão isolado que a cidade mais próxima era Ocosingo, que fica no México. Pelo que me foi contado, o meu tetravô e algumas outras famílias viviam lá, enfrentando muitas dificuldades. Naquela época o acesso a recursos era escasso. Eles dependiam da terra para sobreviver, plantando, caçando e fabricando quase tudo o que precisavam. As idas à cidade eram raras e geralmente aconteciam para buscar mantimentos ou remédios. No sítio onde moravam, haviam plantações de legumes, além de galinhas, vacas e cabras. Segundo meu avô, apesar da vida simples e sem luxo, eram felizes e valorizavam a tranquilidade. Mas essa paz não durou para sempre. Certa noite, um evento estranho mudou tudo. Já passava das 8 quando o céu foi cortado por uma luz intensa e misteriosa. O vilarejo inteiro parou para observar aquele fenômeno. Era algo tão fora do comum que gerou tanto espanto quanto fascínio. O que ninguém imaginava era o que viria a seguir. A luz parecia ter caído dentro da mata, não muito longe dali. As pessoas daquela época eram simples, supersticiosas e profundamente religiosas. Ver algo tão inexplicável fez com que o medo se espalhasse rapidamente. Apesar da inquietação, alguns dos homens mais corajosos decidiram investigar. Na manhã seguinte, um grupo, incluindo meu tetravô, partiu em busca de respostas. Caminharam pela floresta, seguindo a direção da luz. O trajeto era difícil, mas eles prosseguiram atentos a qualquer sinal incomum. No entanto, depois de horas de busca, não encontraram nada, nem vestígios de queda e nem marcas no solo. Decepcionados e intrigados, retornaram ao vilarejo antes do anoitecer. A notícia de que nada foi encontrado acalmou alguns, mas não eliminou a sensação de mistério que pairava sobre o local. Com o tempo, as conversas sobre o evento começaram a diminuir, até que alguns dias depois, algo ainda mais assustador aconteceu. Um fazendeiro que morava nos arredores saiu para procurar um novilho desaparecido. O dia passou e ele não retornou. A sua família, preocupada, procurou ajuda no vilarejo. Então um grupo de vizinhos decidiu sair à sua procura. Eles estavam munidos de lampiões e tochas para iluminar o caminho na mata densa.
Eles vasculharam a floresta por horas, mas não encontraram vestígios do homem. Era como se ele simplesmente havia desaparecido do mundo. Sem escolha, voltaram para casa. No dia seguinte, com a luz do dia, decidiram retornar à busca. Foi então que encontraram algo que os aterrorizou profundamente. No meio da vegetação, viram um rastro vermelho, traçando um caminho entre as folhas secas e galhos quebrados. Seguiram-no com receio, torcendo para que não fosse o pior, mas ao chegarem ao fim da trilha, depararam-se com uma visão horrível. O homem estava lá, sentado e encostado em uma árvore, porém estava morto. Mas o que mais chocou a todos foi a forma em que o seu corpo foi encontrado. O seu peito estava aberto, do tórax ao abdômen. Todos os seus órgãos internos haviam desaparecido. Era uma cena de pesadelo. Um dos homens, lutando contra o impulso de vomitar, aproximou-se e confirmou: não havia nada dentro do corpo daquele pobre homem. A única explicação lógica seria um ataque de algum animal selvagem. Mas algo não se encaixava. Não haviam marcas de mordida compatíveis com os predadores conhecidos. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pelo vilarejo. O medo tomou conta de todos. Aquele era um lugar pacífico onde tragédias como essa nunca haviam acontecido antes. Ninguém conseguia entender o que poderia ter feito aquilo. Diante do pavor generalizado, os mais velhos decidiram que alguém deveria ir até a cidade para buscar alguma ajuda. Alguns dias depois, 2 homens da polícia chegaram para investigar, mas após examinarem a cena e interrogarem os moradores, não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. O mistério só aumentava. Com o passar das semanas, a tensão no vilarejo continuava. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo e mais um homem, infelizmente, havia sido encontrado sem vida na mata. E assim como o primeiro, o seu tórax estava completamente aberto, completamente vazio, sem nenhum órgão. O corpo foi achado próximo a uma cachoeira na mesma região onde o outro homem havia sido encontrado. Com esse segundo caso, o pânico tomou conta dos moradores. Assim que a noite caía, as pessoas se trancavam dentro de suas casas, temendo se tornar as próximas vítimas. Mas o pior ainda estava por vir. Apenas uma semana depois do segundo ocorrido, algo ainda mais aterrador aconteceu. Um jovem que havia desaparecido foi encontrado na mesma forma brutal, com o tórax aberto, sem os seus órgãos. A situação começou a se repetir com mais frequência, sempre com o mesmo padrão. Apenas homens eram encontrados mortos, sempre naquelas condições macabras. O vilarejo estava à beira do desespero. Ninguém conseguia dormir tranquilo e boatos sobre uma criatura assassina começaram a se espalhar por todo o local. Foi então que um dos moradores mais velhos decidiu agir com toda aquela situação. Ele reuniu um grupo de 5 homens dispostos a caçar seja lá o que estivesse aterrorizando a todos. O plano era bem simples: patrulhar toda a mata, todos os dias, até encontrar um responsável por aquelas mortes. Mas o medo era grande. Muitos acreditavam que aquilo não era obra de nenhum homem, mas sim de algo sobrenatural. Por isso pediram a uma senhora do vilarejo, muito conhecida por suas habilidades de vidente e curandeira, que os acompanhasse em todo aquele percurso. Temiam que a criatura fosse algo de outro mundo e que a presença dela pudesse oferecer alguma proteção. Para ajudá-la na jornada, a sua neta também se juntou ao grupo. Na noite anterior à caçada, todos comeram bem e tentaram descansar. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, pegaram suas armas, revólveres e rifles e partiram para a mata,
determinados a pôr um fim àquela ameaça. O que eles não sabiam era que aquela noite ficaria marcada para sempre na história do vilarejo. Segundo os relatos passados de geração em geração, o grupo avançou pela floresta durante horas, explorando cada trilha, cada riacho, cada canto escondido da mata. O dia inteiro foi gasto procurando qualquer sinal daquilo que os assombrava. Foi só no final da tarde, quando o sol já se despedia no horizonte, que encontraram algo em comum. Eram pegadas, mas não eram pegadas normais. Eram grandes, deformadas, com um formato estranho demais para pertencer a qualquer animal que eles conhecessem daquele local. Nem humanas e nem de fera. Era algo completamente diferente. O grupo na mesma hora trocou olhares. Eles estavam inquietos, mas decidiu seguir adiante. Pouco antes do anoitecer, chegaram a uma clareira e decidiram parar para descansar. Com os últimos resquícios de luz, comeram um lanche em silêncio, apenas ouvindo os sons da floresta. O cansaço já começava a pesar, mas o medo os mantinha em alerta. Foi então que a noite trouxe o horror até eles. Do nada eles começaram a ouvir alguns ruídos vindos da mata. Era um barulho de algo pesado e grande se aproximando. Naquele momento, todos ficaram assustados. Os homens se levantaram rapidamente e prepararam as armas, sem ter ideia do que estava por vir. Então tudo aconteceu de forma rápida e feroz. Segundo o que foi relatado, aquela coisa apareceu correndo e cercando o local onde estavam, movendo-se em círculos, oculta no meio da mata, mas era muito rápida. Quando percebiam que ela estava de um lado, podiam ouvir nitidamente o ruído do outro. Dava para ver as folhas das árvores e plantas se mexendo enquanto o barulho daquela coisa se movia, rodeando a todos como se estivesse observando e estudando uma forma de atacar. Mas naquele momento, ninguém conseguia ver nada e a escuridão começava a tomar conta. Foi aí que poucos minutos depois surgiu rapidamente aquela criatura enorme e apavorante. Pelo que foi dito, ela tinha um corpo coberto de escamas e uma coloração estranha. Os seus dentes eram enormes e suas garras eram afiadas. Com pouca luz, puderam notar que os seus olhos tinham um tom avermelhado. Então as coisas aconteceram de forma rápida e confusa. A criatura pulou e ficou entre os homens do grupo. Ela se virava e golpeava um a um. Tudo virou uma sinfonia de gritos de dor e medo, mesclados aos gruídos da tal criatura. O desespero foi completo, enquanto os poucos que ainda estavam em pé tentavam evitar os golpes da maldita criatura. Aos poucos todos foram caindo, um a um, e os gritos foram cessando até que tudo silenciou por completo, exceto pelo som leve do choro de duas mulheres que estavam escondidas atrás de uns arbustos. Todos os 5 rapazes estavam no chão sem se mover, e um rastro de pavor se espalhou nas folhas secas, árvores e arbustos. Aqueles homens saíram para caçar aquela coisa, mas infelizmente acabaram se tornando a caça dela. Quando tudo silenciou, a criatura soltou um grito alto e em seguida parou e olhou rapidamente na direção das 2 únicas sobreviventes daquele pesadelo. Ele se deteve por um momento e encarou as 2 mulheres que estavam caídas no chão em estado de choque. Em seguida, começou a andar lentamente, indo em direção a elas. As 2 mulheres estavam sem reação, pensando que seria o fim. Foi então que a criatura parou a uns 2 metros de onde estavam, abaixou-se um pouco e se aproximou, chegando bem perto dos seus rostos. Ficou ali como se estivesse as analisando atentamente. Então, do nada, algo incrível aconteceu. A besta se ergueu
e começou a se afastar lentamente, andando sobre as folhas secas que estavam no local. Em seguida, virou-se e saiu correndo em alta velocidade, desaparecendo por completo em meio à mata. A senhora e a sua neta ainda estavam em choque. Choraram de desespero, tentando retomar o controle e buscar forças para voltar ao vilarejo. Mesmo no escuro e sozinhas, com muito esforço, finalmente encontraram uma trilha que as levava de volta para casa. Algumas horas depois, enfim chegaram ao vilarejo. Elas estavam em estado de completo pânico, sujas de lama e dos restos dos homens que deixaram para trás da mata. Ao verem o estado das duas, todos ficaram apavorados e questionaram sobre o que havia acontecido. Depois de algum tempo mais calmas, elas contaram tudo. Após relatarem o que ocorreu, foram indagadas sobre o que poderia ter sido aquela criatura. A cigana se virou e olhou para o nada, e então disse que aquela coisa só poderia ser o diabo ou algo de um outro planeta. Mas como a criatura matou apenas os homens e poupando-as, ela concluiu que aquele ser só poderia ser um caçador de homens. Depois daquele evento macabro, novamente a polícia foi chamada, mas dessa vez enviaram uma guarnição completa ao vilarejo. E para o espanto de todos, depois que a floresta foi vasculhada, nada foi encontrado, nem mesmo os restos dos homens que foram dados como desaparecidos. Mas as coisas não melhoraram. Passou-se mais algum tempo e mais um morador foi encontrado da mesma forma. Pouco a pouco, as pessoas que viviam no vilarejo começaram a buscar um novo lar para viver. Já os que ficaram não saíram mais sozinhos de casa, e esse pesadelo ficou para sempre naquele vilarejo, se perdendo no tempo. Nada mais além disso. Este relato vem sendo passado de geração em geração pela minha família. Eu não sei o que era aquela coisa ou o que ela queria, nem porque poupou as mulheres que estavam juntas com um grupo que foi caçá-la, mas eu acredito que tudo que foi me contado realmente aconteceu. Mesmo com tantas perguntas, uma coisa eu não tenho dúvidas: aquelas pessoas tiveram um encontro com uma criatura que com certeza não era deste planeta. Boa noite a todos do canal. O meu nome é Luciana, eu sou de São Paulo, capital. Depois da experiência que eu irei narrar, eu fiquei me perguntando: será que alguma força da escuridão facilita a abertura de portais que permitem a entrada de criaturas bizarras e inexplicáveis em nosso mundo? Essa é apenas uma das inúmeras perguntas sem respostas que eu ainda guardo comigo. Aconteceu em novembro de 1987, no dia de finados. O cemitério do Morumbi, em São Paulo, estava lotado. Várias pessoas foram levar flores nos túmulos de amigos e familiares. Eu, com 15 anos de idade, fui com a minha mãe acompanhar uma amiga chamada Rosa, que é descendente de japoneses. Ela havia ido lavar o túmulo do pai dela, que está enterrado lá, além de colocar algumas flores. Haviam tanta gente nesse dia que esbarrávamos diretamente nas pessoas que por ali andavam. Estava bem difícil circular pelo cemitério. Foi então que percebi uma mulher que apresentava ter cerca de uns 48 anos de idade. Ela era morena, com cabelo em bob e um lenço na cabeça. Seu semblante era muito sério e ela ficou ao nosso lado, apenas observando enquanto a minha amiga Rosa limpava o túmulo do pai. O engraçado é que quando eu andava, ela vinha atrás de mim. Parecia uma sombra, sempre colada em mim, onde quer que eu fosse. Ela parecia imitar todos os gestos que eu fazia e para onde eu ia, lá estava ela, vindo atrás de mim. A minha mãe também percebeu isso
e ficou olhando, achando aquilo tudo muito estranho. Já perdendo a paciência, ela então disse: "Moça, você quer passar? Pode passar na minha frente." Ela apenas assentiu que não com a cabeça. O seu olhar era distante e completamente inexpressivo. Ela realmente era muito estranha. Então comentou com a minha mãe que eu deveria aproveitar a vida enquanto ainda era nova e bonita. Também perguntou se tínhamos parentes enterrados lá. A minha mãe disse que não e perguntou a ela, e ela respondeu que sim, que tinha parentes e que estavam enterrados em uma rua acima. Mas ela ficou com a gente o tempo todo, não desgrudava e olhava para mim direto, o que chegava a ser até constrangedor. Então pensei comigo: "Oh meu Deus, essa mala vai ficar aqui o tempo todo me olhando e com essa cara?" E durante o tempo todo em que permanecemos lá, ela continuou do mesmo jeito, colada em mim como se fosse uma sombra. A Rosa terminou de lavar o túmulo do pai e depositou flores frescas e bonitas. Depois se abaixou, fez uma oração e disse algumas coisas ao pai, coisas particulares que eu nem ouvi, pois havíamos nos afastado para lhe dar mais privacidade. Quando estávamos indo embora, a mulher não disse mais nada. Fomos caminhando e ela permaneceu parada no mesmo lugar, porém em silêncio. Nesse momento, eu mesmo de longe pude perceber que ela carregava uma expressão de tristeza no olhar. Os seus olhos estavam distantes, com um olhar vazio, como se estivesse sozinha no mundo, sem ter com quem conversar ou dividir sua vida. Eu senti na mesma hora o meu coração se entristecer de uma forma como poucas as vezes eu havia sentido. Eu fui envolvida por uma melancolia, uma sensação de que estava em volta de uma grande tristeza e sofrimento. Até hoje eu não sei explicar com palavras o sentimento que eu tive naquele momento. A única coisa que eu sei é que me conectei com a alma daquela mulher. Era como se sentisse na minha pele toda a tristeza, dor e sofrimento que ela havia passado. E isso tudo eu senti sem ela precisar me dizer uma única palavra sequer. Era como se os nossos espíritos se comunicassem. Até hoje eu fico arrepiada só de me lembrar das coisas que eu senti naquele momento. Um pouco mais adiante, quase perto da saída, eu me virei e percebi que ela ainda estava no mesmo lugar e as pessoas passavam por ela como se não a vissem. Ela não havia dado um passo e parecia que não havia movido nenhum músculo sequer. Foi aí que eu senti como se a minha alma congelasse. A imagem dela simplesmente foi sumindo bem diante dos meus olhos. Eu chamei a atenção da minha mãe para que ela visse e ela testemunhou junto comigo a imagem dela se desintegrando em meio à pequena multidão que caminhava entre os túmulos. Meus amigos, a minha amiga Rosa estava comigo o tempo todo, mas ela não viu a tal moça em nenhum momento, o que é impossível, já que estávamos as três ao lado dela. Será que ela era a alma de alguma mulher enterrada lá e que por algum motivo veio se comunicar conosco? Sinceramente, eu acredito que sim. O relato de hoje foi enviado pelo Carlos Alberto Ferreira. Ele é de Vila Velha, Espírito Santo. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também achava que se algum dia eu encontrasse um, eu não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a minha primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. E eu juro que cada palavra dessa história é verídica. Era o verão do ano de 1996. Eu havia acabado de concluir o colegial. Era um dia ensolarado e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas quase abandonadas que rodeiam a nossa cidade. Isso era algo normal, já que não havia muita coisa para fazer nessa cidade tão pequena. Eu estava dirigindo
e os meus amigos Rafael e Pedro estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo e apenas dirigir, pois eu sempre dizia: se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Mas na verdade, que o local era bem fácil se perder para quem se importava com isso, pois a maioria das estradas não tinham nem placas. Depois de mais ou menos 1 hora, nós estávamos bem afastados da cidade em uma longa estrada de terra batida, com campos que iam além da visão de ambos os lados. Bom, após alguns minutos na estrada, avistamos uma casa de fazenda de 2 andares. Ela estava sozinha naquela imensidão toda, a uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto e quase não dava para ver a entrada. Eu fiquei curioso e então eu dirigi até ela, já que parecia abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer. À medida em que eu me aproximava, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase intacta e a porta estava pregada com tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas janelas estavam inteiras e as folhas de madeira estavam com a tinta branca toda lascada. O meu amigo Jair comentou que a casa parecia ter sido de algum filme de terror, pois era meio tétrica. Então, sugeri que entrássemos para dar uma olhada. Eu me considero um homem bem corajoso. Eu cresci como filho de um respeitado oficial do exército. Eu fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e que há uma explicação lógica para tudo. Só que tudo isso estava prestes a ir por água abaixo. Levou cerca de 10 minutos para eu convencer os meus amigos a entrarem comigo na casa. Eram por volta das 4 horas da tarde, o sol ainda brilhava forte. Finalmente todos nós juntamos coragem e fomos indo em direção à porta dos fundos. Foi só encostar na porta que ela abriu completamente, nos dando as boas-vindas. Ao entrar, senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais denso. Era quase como se o ar me pegasse. A porta dos fundos dava para um curto corredor. O corredor se abria para a cozinha à direita e à esquerda havia uma porta que estava posicionada de um jeito que nem tinha que passar por ela para poder abrir, pois ela bloqueava o corredor quando estava aberta. Quando todos nós passamos pela porta, eu a abri e encontrei um escuro porão atrás dela. Eu até achei que aquele local estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão, mas havia algo estranho sobre aquele local. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do 3º degrau de cima para baixo. Era escuro porque não haviam janelas e eu não conseguia ver o chão. Parecia que não tinha fundo. Eu não dei muita importância na hora, então fechei a porta firmemente. Só depois percebi que não deveria ter feito isso. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois se abria à esquerda para a sala da frente, notamos mais uma coisa estranha na casa. Ela estava totalmente mobiliada. Haviam mesas, cadeiras, poltronas, sofá, até um velho piano. Os meus amigos insistiram para irmos embora, falando que ainda havia gente morando lá. Eu argumentei que havia muito pó no piso de madeira e que nossas pegadas eram as únicas. Eles estavam então com uma sensação ruim, mas eu estava curioso, então disse que iríamos embora assim que víssemos o 2º andar. E foi então que a coisa ficou bem estranha. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e encontramos um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, sendo que 3 portas estavam fechadas. Eu abri a primeira, a porta da direita, e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Esse quarto estava na frente da casa, bem iluminado por 2 grandes janelas. Não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro e um buraco no chão do tamanho de um pneu de carro. Eu podia ver claramente o 1º andar por ele.
Cuidadosamente me ajoelhei para ver através dele, e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar. Eu senti um terrível pressentimento de que não estava ali sozinho. Então ouvi um som que nunca irei me esquecer. Estava vindo do pé da escada, e só de lembrar agora a minha pele arrepia toda. Primeiro começou com um som estranho de bocejo. É difícil de explicar, mas era uma espécie de gargarejo que aos poucos foi ficando mais alto. As minhas mãos e os meus pés gelaram e o meu coração parecia que explodia dentro do meu peito. Durou cerca de 15 segundos e então parou, ecoando pela casa inteira. O medo que cresceu em mim me fez levantar e sair correndo daquele quarto mais rápido do que um raio. Quando saí, logo dei de cara com os meus 2 amigos, que estavam tão pálidos quanto eu. Foi aí que eu soube que eles ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escada abaixo e quando chegamos a um andar de baixo, eu notei algo que gelou meu sangue. As pegadas que tínhamos feito na poeira haviam sido limpas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão, que começavam ou acabavam no pé da escada, seguindo o exato caminho que havíamos feito desde a porta de trás. Só que não iam até a porta, passavam na verdade pela porta do porão que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas de medo e relutante a alcançar e fechar a porta que bloqueava a nossa única saída necessária. Enquanto eu esticava a mão, eu senti uma terrível sensação de maldade. Era como se algo fosse sair do meio da escuridão do porão e me puxar para dentro. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado enquanto eu fechava a maldita porta do porão e saía correndo pela porta dos fundos. Eu nem parei para ver se os meus amigos vinham correndo atrás de mim. Tudo que eu pensava naquele maldito momento era que o meu carro não iria pegar como nos filmes de terror, mas graças a Deus ele pegou de primeira. Assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro do carro, eu não perdi tempo. Eu acelerei como se nossas vidas dependessem disso, e até onde eu sabia, realmente dependiam. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta à cidade, e durante toda a viagem, não mais do que 5 palavras saíram da boca de ninguém. Raramente falamos sobre isso, mesmo agora, depois de todo esse tempo. Eu contei para algumas pessoas aqui e ali ao longo dos anos, e ninguém realmente acreditava em mim. Alguns amigos até tentaram me convencer a levá-los para ver a tal casa, mas eu achei melhor não. Na verdade, o que eu quero mesmo é esquecer que um dia isso aconteceu comigo. Boa noite. Foi apenas mais um dia que minha filha voltou da pré-escola e me contou sobre a sua nova amiga Suzy. No começo, não prestei muita atenção nisso. Ela tinha apenas 5 anos de idade e uma imaginação muito fértil. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber coisas estranhas acontecendo ao nosso redor. A minha filha pedia coisas que a Suzy tinha, como por exemplo, uma mochila colorida ou fitas no cabelo. Ela me contava histórias sobre como a Suzy brincava com ela e contava seus segredos. Era tudo inocente o suficiente, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Um dia, o meu marido decidiu ir à escola e pedir à professora que apontasse qual garota do parquinho era a Suzy. A professora olhou para ele com uma expressão confusa e disse: "Você tem certeza que é aqui? Pois não existe essa garota aqui na nossa classe." A partir daí, tanto eu quanto meu marido estávamos convencidos que, na verdade, a Suzy era uma amiga imaginária. Não sabíamos como lidar com isso na época, e a primeira coisa que o meu marido fez foi proibir a minha filha de mencionar o nome Suzy novamente dentro de casa. Meses se passaram sem uma única menção à garota. Decidimos fazer uma viagem para o interior de São Paulo
mas antes de sair da capital, queríamos almoçar no shopping, um dos maiores aqui de São Paulo. Quando estávamos subindo pelo elevador de vidro, a minha filha de repente apontou para a multidão lá embaixo e disse: "Olha, lá está a Suzy. Ela nos seguiu até aqui." O meu coração disparou enquanto eu olhava ao redor, mas eu não conseguia ver nenhuma criança para onde ela apontava. Na mesma hora eu senti um arrepio percorrendo toda a minha espinha enquanto saíamos do elevador. Algo na maneira como a minha filha falou sobre aquela garota havia me deixado bem desconfortável. De lá seguimos viagem. Foi tudo tranquilo até chegarmos em nosso hotel. Era um grande hotel fazenda, e assim que entramos, eu tive uma sensação estranha de estarmos sendo observados. A recepção estava com uma energia esquisita, e assim que entrei no quarto, eu tive a mesma sensação. A minha filha estava dormindo profundamente, mas eu não conseguia fechar os olhos. Eu sentia como se algo estivesse à espreita nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Na manhã seguinte, saímos para conhecer a cidade. Enquanto caminhávamos pelas ruas, aquela sensação ruim voltou a me incomodar novamente, e toda vez que eu me virava, não havia ninguém, mas eu podia sentir uma presença. Era como se alguém estivesse respirando no meu pescoço. Quando sentamos para almoçar em um restaurante local, eu notei uma garotinha sentada bem ao nosso lado. Ela se parecia exatamente como a Suzy, na qual a minha filha havia descrito antes. Ela estava usando uma mochila colorida e tinha fitas no cabelo. Mas quando chamei a minha filha para apontá-la, a menina já havia sumido. Naquela noite, voltamos ao nosso quarto de hotel. A energia no quarto havia se intensificado. A minha filha já estava dormindo e o meu marido adormeceu lendo um livro. Mas eu não conseguia afastar a tal sensação de que algo estava para acontecer. De repente, houve um leve sussurro vindo no canto da sala. Tentei ignorá-lo, mas ficou mais alto e mais persistente. Eu podia ouvir o som daquela garotinha sussurrando o nome da minha filha, e quando olhava ao redor da sala, não havia ninguém lá. Eu tentei acordar o meu marido, mas ele estava dormindo profundamente. O sussurro ficou mais alto. Eu podia sentir o ar gelado por toda a sala. Era como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar comigo, mas eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. Na manhã seguinte, saímos do hotel e voltamos para casa. Mas a lembrança da garota e dos acontecimentos estranhos durante a viagem me assombram. Semanas se passaram e eu tentei esquecer tudo. Parecia que tudo finalmente estava voltando ao normal. Mas então, em uma noite, a minha filha acordou gritando. Ela estava apontando para o canto do quarto. Ela dizia: "Suzy, Suzy!" Eu podia ver o medo em seus olhos. Eu a abracei com força enquanto tentava acalmá-la. Eu sabia que algo precisava ser feito. No dia seguinte, decidi procurar a ajuda de pessoas com experiência em casos assim, no caso, casos paranormais. Foi uma semana longa de espera, mas eles finalmente conseguiram ir até a minha casa. Eu nunca acreditei muito nessas coisas, mas quando passamos por isso, todo o nosso senso de realidade muda. Assim que entraram, sentiram que havia uma presença ali, mas não era ruim, apenas apegada ao local. Segundo o que eles disseram, uma família foi enterrada no terreno da propriedade. Embora possa soar estranho, antigamente as pessoas enterravam seus parentes em seus próprios terrenos, pois não haviam cemitérios como hoje em dia em todo lugar. Eles só conseguiram ver uma garotinha e acreditavam que ela tinha muito apego ao local e por isso acabou se aproximando da minha filha. A partir dali foram feitos vários rituais de limpeza e já era possível sentir o clima da casa mais leve, como há muito tempo não sentia. Na semana seguinte, convidei o padre da igreja e alguns fiéis a virem rezar em nossa casa. Desde então não tivemos mais surpresas e tudo virou apenas memórias do passado.
Acho que a garota só queria encontrar o seu caminho, e tudo o que foi realizado acabou a ajudando a se libertar do que aprendia por aqui. Bom, esse é o meu relato, espero que gostem. Fiquem com Deus. Olá, o meu nome é Juliano. Eu sou um inscrito no canal há pouco tempo. Gosto muito dos vídeos, afinal me interesso muito por coisas sobrenaturais, pois eu vivi e vivenciei muita coisa em relação a isso. E um desses casos eu vou contar aqui para vocês. Eu dou a minha palavra de que realmente tudo que descrevo aqui aconteceu de verdade. Eu sou o mais velho de 3 filhos. Eu nasci em um sítio de uma cidade do interior de Pernambuco que se chama Altinho. Eram por volta dos anos 80 quando tudo aconteceu. Morávamos nesse sítio apenas a minha mãe e eu. O meu pai estava morando em São Paulo, pois naquela época, por falta de trabalho aqui na região, era comum os chefes de família deixarem as famílias em casa para irem trabalhar para lá. A minha mãe era professora. A porteira do nosso sítio ficava localizada bem no meio de uma encruzilhada. Bem ao lado dessa porteira ficava uma pequena venda que a minha mãe abriu para fazer uma renda extra durante as férias escolares ou quando ela não estava trabalhando. Eu era muito pequeno, mas às vezes tomava conta da venda quando ela estava ocupada com os afazeres da casa. A minha mãe dava aula em um colégio no período da manhã e ficava um pouco distante da nossa casa, e ela ia e voltava a pé todos os dias. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, então ela me deixava com uma moça que morava em uma casa vizinha nossa. Ela sempre ia ficar comigo até a minha mãe chegar já no começo da tarde. Até que um dia, essa moça cochilou no sofá e acordou assustada, pois teve a impressão de que tinha alguém dentro da casa. Ela contou para minha mãe e ela a convenceu de que era apenas uma impressão. Mas a partir dali, sem que nós percebêssemos, a nossa vida começou a mudar drasticamente. Nesse mesmo dia, já na parte da noite, a minha mãe estava terminando de fazer o jantar, quando escutamos do nada uma pancada muito forte em uma janela de madeira que ficava no quarto. O susto foi tão grande que a minha mãe gritou, pensando se tratar de um ladrão, e correu para me agarrar. Mas o que veio depois disso foi apenas o silêncio. A pancada tinha sido muito forte e provavelmente deveria ter quebrado a janela toda, mas depois de alguns minutos, o vizinho que morava em frente veio ver o que estava acontecendo devido aos nossos gritos. E quando ele veio, fomos olhar a janela que estava intacta, sem nenhum arranhão aparente. Então nós ficamos sem entender nada. O sítio não tinha energia elétrica naquela época e por isso acabávamos dormindo muito cedo. Já estávamos deitados, isso eram por volta das 8 da noite, quando de repente ouvimos um barulho estranho na cozinha. A minha mãe na mesma hora acordou assustada e quando chegou à cozinha viu que alguns vidros de tinta guache que ela usava na escola com as crianças e que estavam guardados em uma prateleira na cozinha estavam todos espalhados pela casa. Estranhamente, as manchas de tinta chegaram até a sala, que ficava um pouco distante da cozinha. A minha mãe então começou a perceber que realmente havia algo de errado naquela casa. Foi quando ela decidiu não ficar mais sozinha comigo na casa durante a noite. No caso, meu tio, o irmão dela, vinha quase todas as noites ficar com a gente. Quando ele estava lá, as coisas estranhas não aconteciam ao ponto dele parar de ir, acreditando que tudo havia acabado e que estava tudo bem. Mas assim que ele deixou de ir para lá ficar com a gente, os fenômenos estranhos voltaram a acontecer e a frequência foi aumentando cada vez mais.
Um dia eu ouvi perfeitamente passos vindo até bem perto da cama onde eu dormia. Eu gritei de medo na cama, enquanto ouvia perfeitamente as telhas fazendo um barulho, como se estivessem desabando. O terror era tanto que todas as vezes que eu me deitava para dormir, eu era acometido por uma febre sem explicação. A minha mãe até ligou para o meu pai para ele tomar uma atitude, mas ele não podia fazer nada, pois estava longe e não podia pedir demissão do trabalho e voltar para casa para tentar resolver o problema. Nós dependíamos do dinheiro que ele enviava todos os meses, e se ele perdesse aquele trabalho, ia ser muito difícil conseguir outro. Os tempos eram difíceis naquela época. Então, após todo mundo na cidade tomar conhecimento desses eventos paranormais, os vizinhos falaram para minha mãe pedir para o padre vir benzer a nossa casa. Acreditem, meus amigos, um dia uma vizinha que nós mal conhecíamos veio até a nossa casa se dizendo muito preocupada comigo e sugeriu que realmente a minha mãe chamasse o padre. E por incrível que pareça, no dia que ela deu essa sugestão, à noite não aconteceu nada de estranho. E passaram-se alguns dias em perfeita paz e tranquilidade. Foram dias bem calmos e nós até conseguimos descansar dormindo bem sem susto. Mas não demorou muito tempo até que tudo piorasse novamente. Em uma sexta-feira, estávamos na cozinha e escutamos um barulho na sala, uma espécie de choro bem baixinho que vinha de trás de um pequeno sofá. Então a minha mãe pegou o lampião e foi até a sala. E mesmo na presença da minha mãe iluminando o cômodo, o choro de criança continuava e por vezes parecia ficar ainda mais alto. Então nesse dia realmente nós não conseguimos dormir naquela casa. A energia lá estava muito pesada. A minha mãe começou a chorar e a tremer de pavor. Então fomos para a casa do vizinho. A partir daí o choro, que parecia ser de uma criança, se tornou cada vez mais frequente. Os vizinhos e até pessoas de fora da cidade vieram até a nossa casa e pediram para espiar atrás do sofá da nossa sala. Muitas pessoas juravam que conseguiam ouvir o choro de uma criança vindo da parte de trás do sofá. Até que o padre da cidade, depois de tomar conhecimento de todos os comentários que se espalharam pela região, finalmente veio até a nossa casa. Ele benzeu toda a casa, fez algumas rezas e jogou água benta em todos os cômodos, além de ter deixado um pouco no caso de precisarmos. Isso foi o suficiente apenas para a frequência dos fenômenos diminuírem. Semanas depois, tudo voltou novamente. Nós não conseguíamos mais dormir. Eu adoecia constantemente, tinha febre emocional pelo medo que eu sentia daquele local tenebroso, e a minha mãe não conseguia trabalhar direito. Tempos depois, eu fui diagnosticado com sopro no coração devido a tudo isso que eu havia passado. Então, a minha mãe mais uma vez ligou para o meu pai, e dessa vez não teve jeito. Ele teve que largar um emprego e voltar de São Paulo. Chegando aqui, ele logo tratou de vender a casa. Nós ainda ficamos morando lá por alguns meses até ele finalmente conseguir vender. Foi difícil devido à fama que o nosso sítio ganhou, e ele teve até que pedir um preço bem abaixo do que a propriedade realmente valia. Nós nos mudamos para a casa que havia pertencido à minha avó, e lá realmente encontramos a paz e o sossego que tanto precisávamos. A casa existe até hoje, mas eu não moro mais naquela cidade. Agora eu estou morando em Caruaru, mas sempre que vou visitar parentes, eu por curiosidade vou até lá, e ela continua do mesmo jeito. Já passou por diversos donos diferentes, mas uma coisa é certa: ninguém consegue viver lá por muito tempo. Boa noite.
Olá, o meu nome é Paulo. Eu sou caminhoneiro há mais de 30 anos. Eu já percorri essas estradas do Brasil de cabo a rabo. Enfrentei muitos perrengues, buracos, caminhões quebrados no meio do nada e até assaltos. Mas uma viagem particular ainda me arrepia. Foi na BR-101, aquela estrada famosa que corta a Serra do Mar e segue pelo litoral até o Espírito Santo. Era uma viagem comum, saindo de Porto Alegre com destino à Vitória, carregando produtos alimentícios, como de costume. Eu saí bem cedo, com o sol ainda nascendo. O caminhão estava carregado até o talo, mas bem revisado. Eu gosto de pegar a estrada de manhãzinha, o ar é mais fresco e o trânsito está bem mais tranquilo. A viagem começou tranquila como qualquer outra, mas desde o início eu senti algo estranho. Era uma sensação que eu não conseguia explicar. Sabe quando parece que algo está errado, mas você não sabe o que é? Pois era isso. Conforme avançava na estrada, aquele sentimento esquisito não passava. Lá pela metade do caminho, o sol já estava se pondo e o tempo mudou. Uma neblina começou a se formar. Eu fiquei atento. Sempre fico mais ligado quando a visibilidade não está boa. Foi aí que, do nada, eu vi uma figura na beira da estrada. Parecia uma mulher. Ela estava ali, como se estivesse esperando por alguém. Eu diminuí a velocidade, pensando que poderia ser alguém pedindo carona ou precisando de ajuda. Mas quando eu cheguei mais perto, a figura simplesmente sumiu. Ela desapareceu no ar, como se nunca estivesse estado ali. Eu até achei que fosse um truque de luz ou da neblina, não sei, mas aquilo me deixou com um arrepio na espinha. Eu continuei dirigindo, tentando esquecer o que eu tinha visto. Falei para mim mesmo que deveria ser só o cansaço, que os meus olhos estavam pregando peças. Mas a imagem da mulher não saía da minha cabeça. Cada vez que eu pensava nela, eu sentia um calafrio percorrendo todo o meu corpo. Foi quando eu decidi parar em um posto de gasolina para descansar. Já estava ficando tarde e eu precisava dormir um pouco antes de continuar a viagem. Encostei o caminhão, fiz uma refeição rápida e fui tentar dormir na cabine. Mas foi difícil, pois toda vez que eu fechava os meus olhos, a imagem daquela mulher voltava à minha mente. Eu tive um monte de pesadelos, todos envolvendo aquela figura na beira da estrada. Acordei várias vezes durante a noite, suando frio e com o coração bem acelerado. Era como se eu estivesse sendo observado. Cada barulho, cada sombra me deixava nervoso. No fundo, eu sabia que tinha algo estranho acontecendo, mas eu tentava me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Quando foi de manhã, depois de uma noite mal dormida, eu acordei todo dolorido. Ainda estava com aquela sensação de estar sendo observado, mas eu tinha que seguir com a viagem. Tomei um café forte, joguei uma água no rosto para acordar de vez e peguei a estrada. Durante o dia a viagem foi relativamente tranquila. O sol brilhava forte e a estrada estava cheia de outros caminhoneiros e carros. Mas mesmo com o movimento e a luz do dia, aquele sentimento de desconforto não me largava. À medida que o dia passava e a noite se aproximava, a estrada foi ficando mais deserta. A neblina voltou a aparecer, densa e fria, e aquela sensação de medo foi voltando com força total. Eu fiquei cada vez mais tenso, olhando para os lados, esperando ver de novo a figura da tal mulher. A minha cabeça estava cheia de perguntas. Quem era ela? O que ela queria? E o porquê eu estava pensando nisso? No fim da tarde, resolvi parar novamente, desta vez em um restaurante de beira de estrada. Eu precisava comer algo e tentar relaxar um pouco. Foi quando eu encontrei outros caminhoneiros lá e acabei contando o que eu havia visto. Um deles, o mais velho, começou a contar uma história de assombração. Disse que ali naquela região
Havia a lenda de uma mulher que havia morrido em um acidente na estrada e que sua alma ainda vagava por ali procurando ajuda. Na hora eu ri, mas por dentro, eu estava morrendo de medo. Em seguida voltei para o meu caminhão e me preparei para mais uma noite difícil. A imagem daquela mulher não saía da minha cabeça e eu sabia que a viagem estava longe de terminar. Tentei me convencer de que tudo aquilo era apenas imaginação, mas no fundo eu sabia que algo muito estranho estava acontecendo. Acordei meio moído no banco do caminhão. A noite anterior tinha sido uma das piores que eu já passei na estrada. Eu dormi mal, acordei várias vezes suando frio, com meu coração disparado por causa dos pesadelos com aquela mulher que eu tinha visto na beira da estrada. Eu tentei jogar uma água no rosto para despertar e tomei um café bem forte no posto de gasolina antes de seguir viagem. A estrada ainda tinha uma neblina fina, mas o sol estava começando a aparecer, o que me deu um pouco de alívio. Eu peguei a estrada de novo, com aquela sensação ruim ainda me acompanhando. Durante o dia, a viagem foi tranquila. O trânsito estava normal, muitos caminhões e carros na estrada e o sol brilhava forte. Eu tentei me concentrar na direção e esquecer o que tinha acontecido no dia anterior. Mas por mais que eu tentasse, aquela imagem da mulher na estrada não saía da minha cabeça. Conforme o dia foi passando, as coisas pareciam voltar ao normal. Cruzei várias cidades pequenas, passei por paisagens bonitas, mas sempre que eu lembrava daquela figura na estrada, um calafrio subia pela minha espinha. Chegando perto da Serra do Mar, a estrada começou a ficar mais sinuosa. A neblina voltou a aparecer, sendo que dessa vez mais densa. A tarde estava se transformando em noite e aquele sentimento de desconforto começou a aparecer de novo. Eu fiquei tenso, olhando para todos os lados, esperando ver de novo a tal figura da mulher. Eu tentei me convencer de que era só o cansaço e minha mente estava pregando peças, mas isso não estava adiantando muito. Quando a noite caiu de vez, eu estava na Serra do Mar, uma região cheia de curvas perigosas e com pouca visibilidade por causa da neblina. A estrada estava praticamente deserta. Foi aí que eu vi a figura de novo do lado da estrada, sendo que dessa vez estava muito mais perto e ainda muito mais nítida. Era a mesma mulher que estava parada ali, apenas olhando para mim. Não era possível. Pensei que ela não estava vinculada à estrada, estava vinculada a mim. Eu senti um frio na espinha, uma sensação de pavor que tomou conta de mim na mesma hora. Eu até tentei ignorar e seguir viagem, mas os meus olhos ficavam voltando para aquela imagem. Eu decidi que eu precisava parar de novo. Eu não estava conseguindo me concentrar direito na direção. Eu parei em um restaurante de beira de estrada que eu encontrei pelo caminho. Eu precisava comer alguma coisa e tentar relaxar um pouco. Eu entrei, sentei e pedi uma comida simples. Enquanto eu esperava, eu vi que tinha outros caminhoneiros lá. Eu comecei a puxar conversa e logo o assunto virou as estradas e as histórias de assombração que a gente ouve por aí. Eu resolvi contar então para eles sobre o que eu tinha visto. Um deles, de novo, o mais velho, olhou para mim com uma expressão séria e disse que conhece aquela história. Segundo ele, muitos anos atrás uma mulher morreu num acidente ali naquela estrada e dizem que o espírito dela ainda vaga por lá, tentando achar alguém que a ajude. Ele falou que eu não era o primeiro caminhoneiro a ver essa figura e que todos que tinham visto passaram por situações bem estranhas. Eu ri de nervoso, tentando não demonstrar o medo que sentia por dentro. A história fazia sentido com o que eu estava passando, mas eu não queria acreditar que era algo sobrenatural. Comi a minha comida bem rápido, paguei a conta e voltei ao caminhão. Ainda tinha um bom pedaço de estrada pela frente até chegar em Vitória, e eu queria terminar essa viagem o mais rápido possível.
Peguei a estrada de novo, tentando não pensar muito nessa história, mas a figura da mulher e as palavras do caminhoneiro mais velho não saíam da minha cabeça. A estrada estava ainda mais deserta e a neblina parecia mais espessa. Cada curva que eu fazia, parecia que alguma coisa estava me observando, me seguindo. Eu continuei dirigindo, lutando contra o sono e contra o medo. A estrada parecia interminável e a cada quilômetro que avançava, uma sensação de pavor aumentava. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo sem fim. A figura da mulher aparecia e desaparecia na minha mente. Eu não conseguia mais distinguir o que era real do que era fruto da imaginação. Finalmente, depois de muitas horas de tensão e medo, a estrada começou a se abrir. A neblina começou a dissipar e eu vi as luzes da cidade de Vitória ao longe. Um alívio tomou conta de mim, mas eu sabia que a viagem ainda não tinha acabado. Eu precisava entregar a carga e encontrar um lugar para descansar. Eu cheguei ao meu destino, entreguei a carga e fui procurar um hotel. Eu estava exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ainda tinha aquela sensação estranha, mas pelo menos estava numa cidade cercada de gente. Eu encontrei um hotel simples, estacionei o meu caminhão e fui para o meu quarto. Tentei dormir, mas os pesadelos voltaram e a figura da mulher ainda me assombrava. Eu passei a noite acordando várias vezes, suando frio e com meu coração disparado. Acordei de manhã completamente moído. Aquela noite foi uma das piores que eu já tive, cheias de pesadelos e acordadas repetidas, mas eu precisava seguir em frente. Eu tomei um banho rápido, um café bem forte e me preparei para voltar à estrada. Ainda estava com aquela sensação de ser observado, mas pelo menos era dia, o que dava um pouco de alívio. Eu comecei a viagem de volta pela mesma rota, mas decidi que não faria paradas desnecessárias. Eu queria chegar logo em casa e esquecer essa viagem esquisita. À medida que o dia passava, a estrada ficou mais vazia. Passei por várias cidades e as paisagens do litoral, mas no fundo, aquele arrepio na espinha continuava. Chegando perto da Serra do Mar de novo, comecei a ficar mais atento. A neblina começou a se formar e a estrada ficou mais sinuosa. Era de tarde ainda, mas a luz do dia parecia não afastar aquela sensação de medo. Logo me lembrei da conversa com os caminhoneiros no restaurante no dia anterior, especialmente do que o mais velho havia me falado sobre a tal mulher que havia falecido na estrada. Foi quando eu estava descendo uma curva perigosa que aconteceu. A estrada estava coberta de neblina, eu dirigia devagar e bem atento. Foi quando, de repente, eu vi uma figura de novo, sendo que dessa vez bem no meio da estrada. Era a mesma mulher que estava ali parada, olhando diretamente para mim. Na mesma hora eu pisei no freio com tudo e o caminhão derrapou, quase que eu perdi o controle com isso. Quando eu consegui parar, o meu coração estava disparado e o suor escorria pelo meu rosto. Eu saí desesperado de dentro do caminhão, tremendo de medo e tentando entender o que de fato estava acontecendo ali. Eu fui até o lugar onde a figura estava, mas não havia ninguém ali. Olhei em volta, mas não vi nada. Quando eu voltei para o caminhão, eu vi uma marca de mão no para-brisa, uma marca que não estava lá antes. Eu entrei para dentro do caminhão novamente, bati a porta e dei a partida. Acelerei com tudo, querendo rapidamente sair dali. Cada quilômetro que passava, a sensação de pavor só aumentava. A neblina parecia mais espessa e a estrada parecia não ter fim. Ao percorrer a estrada, a tal mulher aparecia para mim a cada 1 quilômetro ou mais de cada lado da estrada. Eu percorria 1 quilômetro e ela estava lá na direita, mais 1 quilômetro ela estava à esquerda. Toda vez ela aparecia para mim. Isso foi até o final da serra. Eu não sei como que aguentei chegar no final da serra naquele dia.
O meu coração estava quase parando de medo. Finalmente, depois de horas de tensão, a estrada começou a se abrir e eu vi as luzes de Porto Alegre ao longe. Um alívio tomou conta de mim, mas eu sabia que aquela experiência iria me assombrar por muito tempo. Eu cheguei ao destino, entreguei a carga e fui direto para casa. Eu só queria descansar e tentar esquecer tudo o que havia acontecido. Bem, esse foi o meu relato. Foi algo inexplicável que aconteceu comigo. Eu espero que tenham gostado. Eu desejo a todos uma ótima noite.